Álvaro Damião tá chegando com o primeiro tempo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço pra você, bom dia, Álvaro. Bom dia, um abraço pra você, Cirilo, e como diz na música, ir aonde você for. E o torcedor do Cruzeiro vai agora, no final de semana, a Uberlândia para acompanhar o Cruzeiro, mas lembrando que esse jogo não é contra o Uberlândia, e sim contra o Pouso Alegre, que vendeu o mando de campo, domingo às 11 horas da manhã, a penúltima partida do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Depois a última, aí sim, contra o Uberlândia no Mineirão. É a sequência do Cruzeiro no campeonato estadual. Cruzeiro que é o líder do Grupo A, com 13 pontos. Precisa vencer, não só para melhorar a condição dele no Campeonato Mineiro, mas para voltar a levantar a cabeça, né? Depois da eliminação na Copa do Brasil para o Souza. Sobre essa eliminação, muita gente perguntando se a diretoria se manifestou, se postou alguma coisa, se falou alguma coisa. Não. Ronaldo e diretores do Cruzeiro não se manifestaram sobre a eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil. Copa do Brasil já é passado. O pensamento agora é o Campeonato Mineiro e a classificação. E boa classificação, não é só se classificar, mas conseguir uma boa classificação para a próxima fase, que é a semifinal da competição, Cirilo. No momento, Álvaro, Grupo A, Cruzeiro 13 pontos, Tombense 12 pontos, Itabirito 7 e Ipatinga 4. Itabirito e Ipatinga não tem mais possibilidade de avançar, né? A verdade é essa. Já o Tombense vai enfrentar a equipe do Vila Nova nessa rodada, no sábado, amanhã às 4, enquanto o Cruzeiro vai jogar no domingo esse duelo contra o Pouso Alegre que você está citando. Na rodada final tem um Tombense e América e tem um Cruzeiro contra o Uberlândia. Possivelmente, o melhor segundo colocado deve sair desse Grupo A. Mas há também a possibilidade que ele saia do Grupo C, porque lá no Grupo C tem o América com 14, tem o Atlético com 10, com ainda 2 jogos também a serem realizados. Fato é que, para ficar tranquilão, é melhor vencer a equipe do Pouso Alegre, garantir o primeiro lugar e seguir a vida, né, Damião? E o objetivo, um outro objetivo que teria o Cruzeiro nesta primeira fase da competição, Cirilo, porque se ele faz 13, ele tem 13, se ele faz 16 pontos, a briga dele pelo primeiro lugar é com o América, que tem 14. O América enfrenta o Atlético Clássico na Arena Independência. Então é torcer por um empate no Clássico ou por vitória do Atlético. E por quê? Porque o Atlético pode chegar a 13 pontos. O Cruzeiro já teria 16. Então o Cruzeiro já estaria praticamente classificado em primeiro, jogando em casa contra a equipe do Uberlândia no outro final de semana. Liderança geral significa fugir de um clássico na semifinal. É isso aí. Hoje, por exemplo, se terminasse hoje o Campeonato Mineiro, a semifinal teria a equipe do América enfrentando o Tombense e o Atlético enfrentando o Cruzeiro. Cruzeiro e Atlético na semifinal da competição. Então fugir desse clássico na semifinal, claro, seria importante até para preservar o clássico para a grande final do Campeonato Mineiro. Esse é o pensamento, não esquecendo que tem adversários pela frente e um deles, que é quem é o melhor hoje no Campeonato Estadual, é o América. Mas enfim, esses são os projetos do Cruzeiro no Campeonato Estadual. Vencer, chegar a 16 pontos e tentar chegar no final da competição, não só classificado no final da competição na primeira fase, não só classificado para a próxima fase, que é a semifinal, mas classificado em primeiro para tentar fugir de um grande clássico na semifinal da competição. O técnico do Cruzeiro, Nicolás Larcamon, está comandando o treinamento neste momento na Toca da Raposa 2, é o penúltimo antes do jogo de amanhã, amanhã o último treinamento, antes do jogo de domingo, amanhã o último treinamento na Toca da Raposa, na parte da manhã, e depois do treinamento, a delegação viaja para Uberlândia, onde o Cruzeiro joga no domingo às 11 horas da manhã contra o Pouso Alegre. Destaques do treinamento desta sexta-feira. Nicolás Larcamon já sabe que poderá contar com o zagueiro argentino Lucas Villalba e também com o volante equatoriano José Cifuentes. Os dois estão regularizados no bid e podem estrear pelo Cruzeiro. Aí vem a pergunta e os nossos comentaristas, se puder ajudar, leva os dois para Uberlândia. E outra pergunta em cima dessa: escala os dois como titular contra o Uberlândia ou contra o Pouso Alegre em Uberlândia ou não? É confusão, né? Os homens arrumaram aí, né? O jogo é no Parque do Sabiá, mas o Uberlândia na semana que vem. A gente fica meio doido aqui. A culpa não é nossa. Não, eu voltando de férias hoje, estava em cima de um trio elétrico. Só Deus. Ale Oliveira, um abraço, bom dia, Ale. Um abraço, Cirilo, muito bom dia para você, para todo mundo que nos consagra aqui na maior rádio do Brasil. Um abraço também pro nosso querido Dadá, né, que é um carnavalesco, vou te falar, né? Nem Joãozinho 30 aproveitou tanto o carnaval, viveu tão intensamente o carnaval quanto esse homem, rei na Bahia e rei no Rio de Janeiro, que é difícil ser rei dos dois, né? Manter dois reinados não é fácil. Exatamente, ele conseguiu, brilhou muito. Fala. Não, você falar que a Sabrina Sato é rainha em São Paulo e no Rio. Não, mas tudo bem. Mas Bahia e Rio, irmão. É outra pegada, porque ele vai do axé pro samba enredo com uma facilidade incrível. Dito isso, Ale Oliveira. Ok. Tudo bem, né? Eu acho que não era pertinente.
Sobrou um restinho de tempo ainda pra falar, Ale Oliveira? Ô, Ale Oliveira, o negócio é o seguinte. José Cifuentes, Lucas Vidalba, os caras têm que jogar e mais. Você espera muitas mudanças nesse Cruzeiro a partir desse vexame que o Cruzeiro deu no meio de semana ou não, Ale? Eu espero, mas não sei se eu acredito muito, né? Porque realmente tem algumas coisas que são muito inexplicáveis. Talvez tenha alguma explicação interna lá que a gente desconheça, mas que não tem nenhuma relação com o futebol. Nenhuma relação com o futebol. Você sabe que eu estava fazendo aqui duas comparações, se você assim me permite, né? A primeira foi da eliminação do rival do Atlético ano passado contra o Corinthians, né? Em que o Cudê, que o torcedor não tem saudade, ele acabou fazendo questão de eliminar o time no jogo de volta contra o Corinthians, poupando vários titulares, né? Metade do time, inclusive o Hulk. Você sabe que não chega a tanto, né, o que fez o Larca nesse jogo contra o Souza, mas eu não, assim, na minha cabeça, era o jogo mais importante do ano até então. Pra mim também. Né? E ele fez várias experiências que, na verdade, ele poderia ter ganho tempo, né? Se ele tivesse um olhar mais observador nos treinamentos, ele já ia poupar muito do tempo dele. Mas fez várias experiências, assim, descabidas que, de pronto, ele já não deu sequência, né? Por exemplo, o Palácios, que ele falou que estava treinando tão bem, não jogou nunca mais. Ele improvisou Machado, ele fez o diabo, mas não colocou mais o homem, né? E outras coisas que também não fazem sentido, ele fez para conhecer melhor o elenco e para chegar o mais forte possível para o jogo mais importante do ano. E ele não conseguiu fazer isso. Por exemplo, eu gostaria muito de saber por que o William não foi preparado para esse jogo. Para esse jogo, já que o William é o jogador mais regular do Cruzeiro desde o ano passado. Eu queria saber o que o João Marcelo precisa fazer para ser titular desse time. Eu gostaria muito de saber o que é necessário, porque toda vez que ele entrou, incluindo o Clássico, ele fez um grande Clássico, depois saiu, depois voltou, jogou bem de novo e ele já é melhor que o Neres. Está jogando bem, ele tem que jogar. Então eu gostaria de saber por que o João Marcelo não joga, por que o Japa não joga nesse time. Porque eu vou excetuar aí o Lucas Romero, que é um líder dentro de campo, um cara que joga muito e tal, mas você não vai achar um meio-campista que está jogando mais do que o Japa. Por que o Japa não joga nesse time? Então são explicações que eu, sinceramente, eu não posso dar para o torcedor e acho que nem ele, para falar bem da verdade. Então eu espero que existam mudanças, mas não acredito muito, não, pelo que a gente tem visto até agora. E com relação aos jogadores que estão chegando, vai depender muito da condição deles. Eu acho que é uma boa possibilidade para ele dar ritmo para esses caras, pensando, se ele tem esse pensamento, em usá-los nas partidas decisivas. Se eles estiverem bem, eu acho que seria importante, porque são jogadores que agregam tecnicamente e que podem ajudar muito o time, principalmente pensando na fase semifinal. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo. Tudo tranquilo? Tudo certo. Você que já deu o seu pitaco quanto ao reinado de Sabrina Sato em Rio e São Paulo. Sobre essa situação do Cruzeiro, sobre escolhas do Larcamon, você espera que a partir de agora, após esse vexame na Copa do Brasil, o time tenha mudanças que isso possa impactar em alterações na equipe ou não tem que alterar? E esses caras que estão chegando e estão liberados juridicamente falando, como citou o Álvaro Damião, são caras contratados para titularidade? O Cirilo, eu acredito que sim, né? O Vidalba chega para... Acho que talvez o Larcamon, ele testou os 3 zagueiros do Cruzeiro, foi contra o Democrata, né? Sim, zagueiros de ofício. E a gente até imaginou que isso fosse um teste para poder jogar contra o Souza. E seria a melhor opção. Até pelo estado do gramado, pelo jogo de imposição física. Campo muito pesado. O campo pesado, a bola aérea fica muito forte, você ter 3 zagueirão ajudaria bastante. O que eu vejo, o Cirilo, é que é o seguinte, quando você chega a um clube, e foi o caso do Larcamon, você não pode desprezar a experiência vivida. Entendeu? Por mais que ele não tenha vivido aquilo, existem pessoas no clube que viveram. E se ele tivesse feito essas consultas, ele não teria escalado o Palácios contra o Vila Nova, tá? Ele não usaria o Lucas Silva como primeiro volante, como ele chegou a usar, e agora mesmo até como segundo nesse jogo contra o Souza. O futebol brasileiro, essa Copa do Brasil, né? As fases preliminares, elas são recheadas de surpresas e de zebras. A do Cruzeiro não é a primeira e não vai ser a única. Muita pegadinha, né? Isso. Com certeza ele foi avisado, tá? Quando ele chega na entrevista coletiva e fala com o Emerson Pansieri
de que no primeiro tempo o Cruzeiro tentou impor o jogo dele, isso é muito preocupante. Porque não tem como você impor um jogo numa piscina. Não tem como. Então, quer dizer, o Cruzeiro não se adaptou ao terreno que ele ia encontrar. O treinador ainda tentou no primeiro tempo impor o jogo. Como que você acha que os jogadores recebem isso? Quando eles... Eu não sei se o aquecimento foi no gramado ou se não foi, mas quando a turma entrou... Já deu pra perceber, né? Em alguns lugares a água bateu na canela, né? É o chamado brigar com a imagem. Aí, o Ale, que trabalhou com futebol há muito tempo aí, como treinador, como que o jogador recebe quando entra num campo alagado e pensa que o treinador lá no vestiário falou assim, não, vamos impor nosso jogo, vamos tentar saída de 3, o Machado, você recua, vira o terceiro zagueiro e vamos sair tentando tocar, vamos... O que vocês acham que os caras imaginaram? Claro que o nível de motivação cai. É um bom treinador, de boas ideias, tomara que consiga fazer desse vexame objeto de crescimento. Porque o reconhecimento já veio do Marlon, do Matheus Pereira e do próprio Larcamon, que o Cruzeiro deu um vexame em Souza. Agora, não pode parar no reconhecimento. Além do reconhecimento, todo o vexame provocado pelo Cruzeiro precisa ser ação. O Cruzeiro precisa pegar isso como uma grande lição no início de temporada. Siga, Álvaro. Deixe-me lembrar aqui que a gente fala do Cruzeiro no Rádio Esporte em nome de Betfair. Com Cruzeiro e Betfair o jogo é outro. Betfair é o parceiro oficial de apostas do Cabuloso. Aposte agora e receba até R$300 em bônus. Betfair. Todo resultado é possível. Para maiores de 18 anos, termos e condições se aplicam. Jogue com responsabilidade. A gente falava aqui do Romero antes, então vamos dar uma notícia sobre o Romero aqui, tá? O Lucas Romero será julgado na próxima terça-feira, isso pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, TJDMG, por conta da expulsão no jogo contra o América, no Clássico. Vocês se lembram? Ele levou o cartão vermelho direto, ele deu uma cotovelada no atacante do América, no Rodrigo Varanda, aos 51 minutos do segundo tempo, naquele Clássico, e vai ser julgado. E aí a preocupação, ele pode pegar de 4 a 12 jogos, mas não pegará isso tudo, a gente imagina, né? Mas, de acordo com o artigo, pode pegar de 4 a 12 jogos, Cirilo. Vira aquele efeito suspensivo depois, vai empurrando, sei lá, ano que vem ele cumpre. Transforma em cesta básica. Tá tudo certo. Mas agora, um lance de gravidade, né? Ele deu uma cotovelada no rosto do Varanda, num lance mortinho no final do jogo, sem qualquer necessidade, né, Álvaro? Com certeza. Deixa eu falar pra você aqui da Eliar, tudo que você pensa que dura pouco, dura mesmo? Não dura não, tá? Nem sempre. Quando o assunto é bateria, boa de verdade é a que tem mais durabilidade. Por isso que eu falo pra você da Eliar, que dura até 3 vezes mais. Você encontra as baterias Eliar na loja Bateria Jaraguá, localizada na Avenida Sebastião de Brito, 616, lá no Dona Clara. Um abraço lá pro boy. O telefone é o 31 2555 7222. 31 2555 7222. Eu disse Baterias Jaraguá, eu disse Baterias Eliar. Próximo de ser anunciado como reforço do Cruzeiro, Cirilo, o argentino Álvaro Barreal, 23 anos, se despediu do Futebol Clube Cincinnati, que é dos Estados Unidos. O jogador disse que foi uma grande aventura jogar pelo clube norte-americano. Aspas para ele, tá nas redes sociais. Foi uma grande aventura que vivemos, procurei dar o meu melhor em cada jogo, levo comigo as melhores lembranças deste clube, desta cidade, dos torcedores e de todas as pessoas boas que conheci por aqui. Agradeço todo o carinho que recebi desde que cheguei e desejo o melhor do melhor para vocês sempre. Escreveu o ponta argentino na sua rede social. O Barreal deve chegar no início da próxima semana para assinar contrato com o Cruzeiro. Excelente, Álvaro Damião, notícias do Cruzeiro aqui no Rádio Esporte. Já tem mais da Raposa no segundo tempo. Álvaro Damião tá de volta, mais do Cruzeiro. Fala aí, Álvaro. Ô Cirilo, deixe-me confirmar sobre o jogo do Cruzeiro no final de semana, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. É que o Cruzeiro joga em Uberlândia, mas é contra o Pouso Alegre. O Pouso Alegre vendeu o mando de campo. O jogo será no Parque do Sabiá, domingo às 11 horas da manhã. O Pousão recebendo o Cruzeiro pelo Campeonato Estadual. O técnico do Cruzeiro, Nicolás Larcamon, ganhou 2 reforços importantes para esta partida. O zagueiro argentino Lucas Villalba e o volante equatoriano José Cifuentes. Eles já estão regularizados no BID e podem estrear pelo Cruzeiro. O zagueiro Lucas Villalba, de 29
anos, foi contratado junto ao Argentino Júnior, canhoto, defensor de 1,77 m, chegou por empréstimo até o final do ano com opção de compra. O Cruzeiro desembolsou R$2 milhões pela cessão e terá que pagar mais R$4 milhões se quiser ficar com o jogador. Ele está à disposição do técnico Larcamón. Se ele vai jogar ou não, é outra história. O mesmo com José Cifuentes, que chegou ao Cruzeiro emprestado pelo Rangers da Escócia. Ele tem empréstimo até o final de 2024, cláusula de opção de compra se o Cruzeiro quiser continuar com o jogador. O time do Cruzeiro volta a treinar nesta sexta-feira, treina amanhã sábado e segue para Uberlândia. Amanhã o último treino na Toca da Raposa na parte da manhã, depois a delegação embarca para Uberlândia. Lembrando que o Ronaldo e também diretores do Cruzeiro sequer manifestaram sobre a eliminação do time celeste na Copa do Brasil. É esperar o Cruzeiro para este jogo do domingo. Cruzeiro que está no grupo A, é o líder do grupo com 13 pontos, o vice-líder é o Tombense com 12. Tem que vencer o jogo do próximo domingo para melhorar a qualidade, a condição no Campeonato Mineiro e também para levantar a cabeça depois da eliminação vexatória na Copa do Brasil, Cirilo. Álvaro Damião com notícias do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes.